Olá, esse é mais um Saúde VersoCast. Hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Carlos Lopes Júnior, ortopedista. Obrigada pela participação mais uma vez. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo, poder bater um papo legal. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre medicina do esporte. Primeiramente, queria que o senhor falasse a respeito da sua história com o esporte, porque a ortopedia e o esporte na sua vida se interligam e muito. Conta um pouquinho. Na verdade, o esporte sempre esteve muito próximo de mim. Sempre fui um entusiasta aí do futebol. Sempre achei que fosse ser jogador de futebol, acho que como quase todas as crianças, né? E depois, aos 12 anos, eu ingressei no mundo do judô, onde eu permaneci por muitos anos, treinando, competindo, viajando, e junto com isso o futebol. Durante essa trajetória, foi sempre muito visto e acompanhei muito as lesões dos atletas, dos companheiros de treinamento, e a forma como eles se desenvolviam e progrediam devido a essas lesões, como se tratavam, todas as particularidades de um atleta quando se lesiona, todas as frustrações, todas as tristezas. E isso foi realmente chamando a atenção do ponto de vista das lesões, a reabilitação e como se desenvolvia isso. E aí foi quando eu descobri que a minha paixão ela era mesmo dentro da ortopedia, que era dentro do joelho, que era dentro da parte esportiva. E aí, para fazer tudo isso, eu tinha que fazer medicina. E aí foi quando eu ingressei em medicina, fiz todas as minhas especializações. E hoje eu estou aí trabalhando com a parte ortopédica, com cirurgia de joelho, com medicina intervencionista e dor e com a parte da medicina esportiva. Aliás, o que faz um médico do esporte? Acho que as pessoas pensam que o médico do esporte é só para atleta de alto rendimento, e não é bem assim. Não. Para todo mundo que pratica uma atividade física. Exatamente. Isso é para todos os pacientes, para todas as pessoas que desejam praticar ou não, porque o ser humano ele necessita de uma atividade física para ter um bem-estar e trabalhar em cima da fisiologia natural dele, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que tudo seja de uma maneira bem harmoniosa, o envelhecimento e a utilização do seu corpo. E a medicina esportiva ela veio para otimizar essa situação. Faz todas as avaliações biomecânicas, todas as avaliações hormonais, para que eles estejam numa condição melhor para a prática esportiva, para que as lesões sejam diminuídas, para que ele consiga fazer aquilo que deseja da forma mais saudável possível. Qual que é a diferença de uma pessoa ir num médico do esporte, que é especialista, e num ortopedista comum, num médico comum, por exemplo? Na verdade, é a forma como você vai enxergar o paciente, aquela pessoa que está à sua frente procurando ajuda. Classicamente, o ortopedista, o traumatologista, ele é procurado quando o paciente tem algum problema físico, alguma lesão, algo que impede ele de executar atividades do dia a dia, ou fisicamente ou não. Tá? O médico do esporte, o olhar, ele é um pouquinho mais específico, um pouquinho mais dedicado à prática esportiva, para que ele se desenvolva, para que ele busque rendimento, para que ele busque a performance mais adequada, com a metodologia mais adequada para cada tipo de esporte. E aí, por exemplo, quando uma pessoa chega na sua clínica, precisa dessa avaliação, qual que é a diferença de uma avaliação comum para esse tipo de avaliação? Como que ela é feita? Bom, primeiro você tem que entender um pouquinho dos esportes e as suas diferentes particularidades dos esportes. Então, aqui dentro aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, a cidade respira o esporte. Quase todo mundo pratica esporte. Ou é triatlo, ou só o ciclismo, ou só a corrida, ou é só a natação, ou é o futebol, é o crossfit. As mais variadas formas de você fazer a prática física. Se você não entender um pouquinho sobre o esporte específico, como que a biomecânica, como que o corpo deve se comportar em relação àquele exercício, você acaba pecando, porque não é uma receita de bolo. Você precisa entender a particularidade do paciente e a particularidade do esporte. E dentro do esporte ainda existem várias outras metodologias.
Existem compatibilidades físicas e metodologias do exercício. Quando você pega um esporte, tem gente que no futebol tem o zagueiro, tem o lateral, tem o volante, tem o centroavante. Eles não podem ser tratados da mesma forma, eles não podem ser condicionados da mesma forma, sendo que eles usam o corpo de formas diferentes. Você pega o atletismo, um que faz provas longas e o que faz provas de tiro. Como que você vai colocar a intensidade, o treinamento num bolo somente? Então você individualiza, porque você tem que entender da biomecânica, o tipo de fibra que é utilizado, como fazer para que ele se desenvolva e performe melhor. E tem uma outra questão importante também, os atletas de verão. A gente ainda está no inverno, se encaminhando para a primavera, mas temos os atletas de verão. Aquele pessoal que acha que em 3 meses dá para fazer milagre. E aí, como é que fica? Um grande número de esportistas, os corredores, por exemplo. As provas são, os eventos, né, esportistas, as provas de corrida, eles têm um cronograma já determinado. Eu gosto de correr, então eu tenho uma maratona, a maratona vai ser lá dia 12 de dezembro. Eu tô com dor, só que eu já tô inscrito na prova, eu sei correr, eu consigo correr, mas eu não tô conseguindo correr. E há 2 meses eu não consigo correr. Como é que eu vou preparar esse paciente com 2 meses de prova para fazer uma maratona? Então as pessoas têm Aí você fala não, aí coitado do médico, né? Aliás, coitado da mãe do médico, né? É verdade. Isso acontece quase sempre. E aí? O que a gente precisa entender é que se o paciente não tiver o condicionamento físico ideal, ele até vai para a prova. Ele não termina a prova. Ou depois que termina, as lesões começam a aparecer. Então a gente pede para que o preparo seja que haja uma periodização, uma otimização dos treinamentos de uma forma muito antecipada. Não são todos que fazem assim. Os entusiasmados, eles acabam se machucando. Então ele consegue fazer as atividades, mas não entende que tem muita coisa por trás disso que pode interferir na performance e na própria se ele vai ou não conseguir realizar aquele objetivo que ele quer alcançar. Então tem que ter bastante cuidado. Esse olhar do médico do esporte, ele consegue organizar isso, fazer as avaliações devidas para falar, cara, esse do dia 12 de dezembro não é o teu momento. Ali você está chegando numa fase de treinamento para daqui 2 meses, por exemplo. Estou dizendo de uma forma bem abrangente, mas é possível você fazer essas avaliações. E a gente tem um outro lado, tem aquelas pessoas que sabem que tem um problema e protelam um tratamento ou uma cirurgia. E aí, como é que fica? Então, quando a necessidade cirúrgica ela é relativamente obrigatória, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Vai ter que acabar operando. O que acontece é que as pessoas, ou por medo, ou por receio, ou pelo trabalho, ou as questões burocráticas interferem bastante nisso. Sim. Então a gente precisa deixar muito bem claro que as necessidades de tratamento, elas são soberanas. A gente não pode ficar enrolando os diferentes tipos de tratamento por uma vontade que de repente pode prejudicar. Então a função do médico é não deixar a pessoa também se lesionar. A função do médico do esporte também é essa, é promover saúde. Mas dá para prevenir? Dá. A promoção da saúde é melhor do que você tratar a doença. Sim. Então, se você faz uma avaliação prévia, é muito difícil ou menos provável que a pessoa se lesione. Mas eu vou te explicar, minha pergunta não dá para prevenir, porque diferente de uma doença, você tá uma diabetes, por exemplo. Obviamente, se a pessoa comer muito açúcar, a propensão é alta. Mas eu digo em relação à lesão, porque muitas vezes a lesão, ela pode acontecer sozinha. Sozinha que você diz sei lá, tá correndo, pisou no buraco, lesionou. Claro, mas aí é o trauma. Uhum. Aquilo que não que você não consegue prever é mais difícil, mas aí são os acidentes. Uhum. O paciente fala, poxa, eu vou operar e depois vai acontecer, eu vou ter problema? Eu falo, olha, tudo pode acontecer. Você não é evidente, né? Mas a gente tem os protocolos, eles existem para minimizar os riscos.
Quando você pode atravessar a rua, o ônibus passar. Eu já fui atropelado por ônibus. Sério? Então, já. E aí? Mas depois ficou tudo bem. Mas como fiquei foi? normal. Não, agora não foi tipo Meninas Malvadas, Regina George, foi? Não, eu era uma criança sapeca e eu fui ver, eu estava no ponto de ônibus. Quantos anos você tinha? 9 anos. Eu fui ver se o ônibus vinha no meio-fio e ele vinha. Você aí ele bateu assim? aqui na minha testa. E aí, mas ficou tudo bem. Ou seja, mas isso é um acidente. Sim. Tem como prevenir? Até teria, se eu fosse um pouquinho mais comportado e ficasse no meu cantinho. Mas, poxa, como é que você vai limitar uma criança de fazer as coisas? É já difícil. tô vendo a edição fazendo a montagem, Regina George, o Luto tá Luiz. Vendo? Ou a charge, né? Tem uma charge. Então, esse tipo de problema, os acidentes a gente não consegue prevenir. Agora, a sobrecarga biomecânica a gente consegue prevenir. Mas isso que você falou, eu também tive um acidente. O meu não foi de ônibus, foi de carro. Eu tive um acidente em 2015 e foi uma fratura de quadril, acetábulo. E aí, na época... Foi cirurgia conservadora, aquela palavra que todo mundo odeia. Imagina que legal, não, foi em dezembro, 5 de dezembro. Dezembro, aquele tempo fresquinho para ficar esperando a fratura colar. E colou. E na época eu fiz essa pergunta. E aí, dá para operar? Não. Quando eu volto a andar? Era para eu voltar em 6, eu voltei em 4. Porque a cabeça também guia, não é verdade, sem dúvida. doutor? Quando você se entrega para a doença, é óbvio que você vai piorar. Por isso que o fator psicossomático ele tem que ser muito bem organizado. E como trabalhar esse psicológico de ansiedade? O exercício é um dos melhores, um dos melhores tratamentos para ansiedade, depressão, onde você consegue toda aquela liberação hormonal, de satisfação. Então você consegue organizar muito as pessoas para que, com o exercício físico, para que elas não dependam de medicamentos. O exercício físico é essencial para praticamente tudo. Mas e quando você tem uma situação como a que eu falei, de um acidente, de algo que você não previa? Como você trabalhar essa parte psicológica para que a recuperação, ela, lógico, seja mais rápida, mas não dá para pular etapas? Como que funciona? Bom, primeiro que é uma avaliação e um tratamento multidisciplinar. Então, eu não posso, como ortopedista, fazer avaliações ou diagnósticos que não sejam da minha alçada. Mas eu posso ajudar, eu posso ser um conselheiro, eu posso ajudar na parte de conversa, explicar que as coisas elas têm possibilidade de você progredir fisicamente. Os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, os clínicos, se todo mundo, a família, se todo mundo trabalhar em comunhão daquele objetivo, óbvio que as coisas vão melhorar. Ou pelo menos você vai encarar de uma forma diferente uma possível limitação. A gente não trata, a gente não faz nenhum tipo de tratamento buscando limitações. Mas eventualmente essas coisas podem acontecer. Quando acontece, se a gente conseguir uma organização multidisciplinar, é muito mais fácil da pessoa conviver com essas situações. Você teve uma fratura que ela é extremamente grave. As fraturas de acetábulo são fraturas temidas pelos cirurgiões de quadril e por qualquer outro cirurgião, de difícil diagnóstico, de difícil identificação para olhos que não são muito bem treinados. E você conseguiu ficar numa boa. Isso prova que realmente quando você é muito bem orientado, organizado, a cabeça quer, é óbvio que o teu corpo vai melhorar, sim. E a gente está falando principalmente de ansiedade. Até queria que o senhor falasse a respeito dos atletas profissionais. Acho que quem está nos vendo e nos ouvindo devem estar pensando, e aí? E os atletas? Vamos dar alguns exemplos. O Neymar já está há quase um ano longe dos gramados e a previsão é ficar ainda mais. O Pedro, agora recentemente, do Flamengo, também se machucou sozinho num treino. Aí a gente vê esses atletas que são acessíveis a tratamentos milionários, que têm salários milionários, e eles também passam por essa fase de, e aí, quando eu vou voltar, se eu vou voltar na mesma condição que eu estava, e aí como trabalhar essa parte nos atletas? Bom, esses atletas, eles já têm uma equipe multidisciplinar que trabalha todos esses tipos de eventualidades, tá? O que acontece é que eventuais lesões, elas progridem de maneiras diferentes de corpo a corpo. Então, o Neymar, por exemplo, que fez uma cirurgia de reconstrução ligamentar. A parte biológica dele tem que estar em conformidade com aquilo que foi feito.
Ele tem que haver uma cicatrização normal, ele tem que ter um equilíbrio muscular, ele tem que estar bem de cabeça. A equipe que ele tem por trás é uma equipe extremamente competente. Os nomes que nos apresentam, de quem ajuda a cuidar dele, são nomes de pessoas gabaritadíssimas. Quando você toma a decisão de limitar ou de postergar o retorno ao esporte, é porque realmente o preparo do corpo, o equilíbrio, todos os aspectos que são envolvidos, eles não estão preparados. E a gente quer que o cara volte. Óbvio que a gente quer que o cara volte. Eu sou um fanático no Neymar. Defendo com unhas e dentes. Mas até que ponto vale a pena a minha vontade do cara, eu como torcedor, não como médico, e sabendo que existe uma equipe que fala que o cara não está preparado para voltar. Muito agora você falou da questão da reprovação dele nos testes físicos, por conta dele ter tido uma vida fora do campo ali na recuperação, agitada. Isso influencia, será? Influencia, sempre influencia. Mas às vezes é um risco consciente também. Agora você pega um profissional como o Neymar, que treina o dia inteiro, tem uma vida familiar e extra-campo de uma pessoa normal. Acontece que a visibilidade em cima dele é impressionante. Ele tossiu de lado. Por que ele tossiu daquele lado ou não tossiu do outro lado? Sim. Então é ruim. Isso atrapalha o próprio desenvolvimento dele. A parte física, se ele não alcançou, tem que buscar o porquê que ele não alcançou. Existe algo metabólico que está atrapalhando ele? É a parte psicossomática? É um desvio de alguma coisa? É só a parte muscular? E esse histórico de lesões também que chama atenção? Será que o senhor falou algo importante, que cada lesão é uma história, cada corpo é uma história, mas ele que joga em alto rendimento há muito tempo, desde os 16 anos, há quase 15 anos, será que isso também influencia um desgaste natural de um corpo que, se ele tivesse de repente começado em alto nível mais tarde, estaria um pouco mais tranquilo? Isso é mais difícil, mas quando a gente pega o histórico de lesão do Neymar, a gente consegue observar que uma grande parte das lesões dele foram lesões traumáticas e provocadas. Uhum. Ele tomou uma joelhada na coluna, quebrou um pedacinho da coluna. Sim. Ele tomou uma entrada no pé, quebrou o pé. Também torce sozinho. Ele não tem, eu pelo menos não encaro ele como uma pessoa frágil. Eu encaro ele como uma pessoa que é decisiva, lógico, organizado fisicamente. Está fazendo falta. A intensidade que ele tem que fazer as atividades é uma intensidade onde os outros atletas a gente vê que não tem condições de fazer. E isso, claro, que é mais suscetível à lesão. Eu pelo menos encaro dessa forma, também com o coração falando um pouquinho. Mas a pessoa que é muito mais caçada em campo, ela precisa de mais recursos, mais mudanças de direção, fugir mais vezes daqueles oponentes, né, entre aspas. Então, ele tem que fazer maior variação de movimento para que ele se livre de marcação, por exemplo. Então, a pessoa que muda muito mais de direção é muito mais fácil de lesionar do que o que faz em linha reta. O Pedro também se machucou sozinho, vai demorar um tempo. E aí, como trabalhar essa ansiedade? É difícil? É difícil. Isso é difícil. No próprio consultório, pessoas que estão buscando simplesmente o seu trabalho, não tem nada a ver com a parte esportiva. Doutor, vou reconstruir meu cruzado anterior. Quanto tempo? Você vai ficar ali 8 a 10 meses trabalhando. Quando que eu volto? Eu pergunto, quando você volta para fazer o quê? Me fala quais são os seus objetivos para poder te responder. Porque um objetivo de caminhar sem auxílio de algum suporte, caminhar sem mancar, é uma resposta. Você trabalhar administrativamente é uma outra resposta. Eu trabalhei muito operando muito policiais. Então, o policial, quando que eu volto? Eu volto para quê? Eu falo, não, para a parte administrativa. Quando você quiser. Qual é o nível de respeito que a sua empresa vai te dar para você estar ali dentro sem ser cobrado fisicamente? Não, é tranquilo, doutor. Eu posso ficar lá, eu posso ficar no computador. Então, você pode ir do jeito quando você quiser. Agora, para ir correr atrás de um ladrão, não dá, né? Correr atrás, eu considero que ele tem que estar mais bem preparado que um atleta de futebol. Sem dúvida. Então, eu falo, olha, eu serei muito criterioso para te liberar para ir para a rua. Sempre fui respeitado para isso, porque eles entendem que eu estou preocupado exatamente com a saúde física deles, né? É que o tempo é inimigo da pressa, justamente. Não dá para a gente adiantar o relógio, né? Só jeito. Atrasar. Quando você vai lá mexer no seu relógio é difícil.
Mas até falando dessa parte de esporte, queria que você falasse um pouquinho da sua história, não só como atleta, mas trabalhando dentro de clubes de futebol. Como que foi esse início? Como que você chegou até lá? Porque acredito eu que os profissionais, muitos deles que gostam de esporte, têm essa vontade de trabalhar em grandes clubes e você conseguiu. Como foi? Sim, bom, como eu praticava o esporte, praticava judô, eu sempre estive dentro da academia, ali na academia do Rogério Sampaio, com o professor Ivo Nascimento, e os meninos se machucam demais, né? É uma intensidade dentro do esporte do judô que é uma agressividade absurda no alto rendimento. E o cara tá com o dedo quebrado, ele não quer nem saber. Ele quer estar treinando. É diferente dos outros esportes. Sim. E isso me levou, né? Bom, essa é isso que eu quero para minha vida, trabalhar dentro do esporte. Surgiu o convite para entrar na Portuguesa Santista, fui para a Portuguesa, acompanhei a primeira, foi para na Bezinha ainda, que hoje é a 4. Quando foi? Em 2003? Eu não lembro a data, vou ter que fazer conta, na verdade, né? E aí eu permaneci um ano e foi no ano do que subiu. Eu estive lá no ano que subiu. Fiquei 5, 6 anos na Portuguesa, tive o convite para ir para o Santos, fui para o Santos. Fiquei lá no profissional, junto com a base. Baita trabalho, correria, aquela... sofrendo junto com todos, baita experiência, o clube do coração. Com quem que você trabalhou de atletas? De atletas? Com o Gabriel, com o Gabigol, com o Rodrigo, com o Bruno Henrique. Que legal, hein? Essa turma toda. A gente tinha de centroavante Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. E estávamos na linha da degola. É muito impressionante. Bom. É impressionante. E você sabia que depois o Flamengo levou o Gabigol e o Bruno Henrique num outro momento, o Gustavo Henrique também. Para o Santos não servia, mas para o Flamengo serviu. Vendo? Mas isso acontece muito, né? Acontece. E é interessante porque eu já tive do outro lado. Eu cobri o time profissional de 2008 até 2011. Então, na verdade, 2006. Eu comecei na faculdade, depois, quando eu fui para a reportagem na Record, eu cobri, eu fiquei muito tempo no esporte e eu acompanhei todos esses meninos que eram muito jovens. Então, eu lembro até hoje, meu aniversário 22 de junho. Eu estava lá na Vila Belmiro, aguardando o Santos chegar de um campeonato. E é interessante porque quando você vê essa diferença, eu queria até que você falasse sobre isso. Como que é trabalhar na base e depois ir para o profissional? E como é trabalhar num time de Série B e ir para a Série A? Qual que é a diferença? Olha, a diferença primeiro, você tem recursos. Você no Santos não havia, claro que você sempre tem que ter critério, mas você não pensa se vai ser caro, se vai ser barato, se o clube tem condições de fazer isso ou aquilo. Na Portuguesa eu tinha que pegar minhas amostras, que a gente recebe amostra grátis, os representantes que são fantásticos, o quanto nos ajudam. Para dar remédio para os atletas, porque não tem R$50, porque não tem R$100. O clube é impressionante. Dentro do Santos, a gente não teve essa dificuldade. Então, facilita um pouquinho a vida. Ainda mais na época que você trabalhou, que era no auge. Exatamente. Então, assim, você sair de um clube onde a dificuldade era grande, a vontade, a intenção era maravilhosa, mas realmente a gente precisava segurar um pouquinho naquilo que, isso não dá, o exame não dá para fazer hoje, tem que fazer amanhã. O Santos machucou, já está pronto. Então não há esse tipo de dificuldade. Mesmo porque o CEPRAF já é preparado para isso também. Não, é totalmente equipado, um belo no CEPRAF, muito bem organizado. Então é de causar inveja assim, para vários clubes. A qualidade técnica dos profissionais que estavam lá era muito bacana. Acabou saindo, voltei para a Portuguesa para ajudar o então presidente, um grande amigo, me pediu auxílio, nós fomos lá, ajudamos, fizemos um baita trabalho e o Covid veio. Aí estraçalhou o Brasil inteiro. Sim. Do ponto de vista esportivo. E isso trouxe muito problema para a cabeça dos atletas amadores ou profissionais, porque o medo acaba com eles. O atleta, paralisa, né? Totalmente. Então a pessoa que tem ansiedade faz o esporte para melhorar essa ansiedade e de repente ele é impedido de fazer aquilo que ele ama, a ansiedade voltou. E houve essa ansiedade e muitos problemas físicos e problemas de saúde com o Covid. Muita gente
porque é provado que a parte psicossomática na época do Covid trouxe mais problemas do que se não houvessem esses problemas. Muita gente morreu por isso. Sim. Existe alguma sequela motora que o Covid deixa? Existem estudos sobre isso? Existem estudos ainda em comprovação, do ponto de vista celular. Isso também deve ser estudado. Não tenho, claro, conhecimento técnico para falar com tanta precisão, mas óbvio que houve esses problemas. Muitos pacientes com dengue, com chikungunya, trouxe dores articulares impressionantes, déficits musculares, déficits neurológicos. Tenho grandes amigos que passaram por Covid grave, que para trazer a parte neurológica, a funcionalidade biomecânica de uma forma natural, uma dificuldade absurda. Tem um grande amigo meu que teve um baita de um Covid grave, que é aqui da cidade, fizeram várias reportagens com ele. Um grande amigo. Hoje o homem está um monstro de forte. Baita cara. E quase morreu. Agora, você pegar o tempo que ele ficou em repouso, o tanto que ele não teve de estímulo mecânico, estímulo muscular, isso atrapalhou muito a reabilitação e muita gente não conseguiu voltar à sua condição normal. E olha como são as coisas, né? O tempo, ele é para o bem ou para o mal, porque muitas vezes, quando a gente está falando de Covid, ele é escasso. Só quando a gente está falando de lesão, ele é necessário totalmente. Sim. E aí entra nessa parte que você falou da mente, a gente falou aqui de atletas amadores, profissionais, mas acho que o pensamento é único. Quando alguém te pergunta sobre tempo, não dá para precisar. Mas não tem também a questão do esforço, da pessoa... Eu ouvi uma frase outro dia, queria te perguntar, que o corpo se prepara para a lesão. É verdade? Tem que se preparar. Porque tudo aquilo que você faz, existe uma energia que se dissipa no teu corpo. Quanto mais forte, organizado e estável, menos energia vai se dissipar para pontos mais nobres das suas articulações. Então, aquela parte mais robusta, ela vai absorver aquela energia que você está usando e vai ter menos chance de ter lesões nas estruturas mais nobres, que são as estruturas cirúrgicas. Se você rompe um menisco, por exemplo, se você rompe um ligamento, se a tua estrutura muscular é forte, a necessidade do movimento, do estresse tem que ser muito maior do que quem não tem uma estrutura tão forte. Então, a parte física, a musculação, a organização mecânica, a mobilidade articular é a melhor forma de você prevenir que as lesões aconteçam. E detalhe importante, fisioterapia. Muita gente tem dúvidas da diferença entre a traumatologia, a fisioterapia e a medicina do esporte. Como que elas se subdividem? A parte da medicina esportiva, ela estuda essas lesões esportivas, tanto a parte de tratamento como a prevenção. Então você consegue, dentro de fatores bioquímicos, imagens, identificar se um corpo está passando pelo estresse ou não, em que nível de estresse que ele está, que precise de um trabalho de regeneração tecidual ou de uma progressão física. Então você consegue tatear isso daí. A traumatologia, ela é o que se estuda os acidentes com o seu corpo. A ortopedia, doenças que você, até mesmo traumáticas, mas mais relacionados a predisposições, a desorganização biomecânica, sem a relação com a parte de acidentes, por exemplo. A fisioterapia trata isso. Ela vai corrigir, ela vai tratar, auxiliar a regeneração do tecido e a cicatrização das estruturas. No outro episódio a gente falou do migué. Queria falar do migué também da fisioterapia, porque tem gente que faz fisioterapia e aí, vamos lá, 10 sessões é mais fácil, mas quando você tem 50, 100 sessões para fazer, o cara chega lá no número 40, já tô andando, um exemplo, foi alguma lesão nas pernas, ou no joelho, ou no pé. Já tô andando, não preciso mais ir todo dia, não preciso mais ir nas últimas 10. E aí, o que acontece com quem dá o migué? Olha, o treinamento, ele só faz quando é dia. Então, segunda-feira é dia, domingo também é dia. Então, ele tem que fazer todos os dias a reabilitação, guardadas as proporções em intensidade, em metodologia. Então, você precisa organizar e fazer da forma como a cicatriz pede, o desejo da cicatriz, o intuito é cicatrizar a estrutura. Então, como que é o protocolo? Para cada lesão existe protocolo. O
que as pessoas não entendem é que ela vai na fisioterapia, ela fica 1 hora fazendo uma coisa certa e fica outras 23 horas fazendo coisas erradas. E não é bolo, né? Que a receita não vai mudar. Não tem como. Às vezes você vai para musculação, você faz os mesmos exercícios e eventualmente você muda, você dá estímulos diferentes. Mas a base é a mesma. Mas enquanto você não tiver a estabilização da estrutura, isso só consegue com a constância e com as repetições, você não tem condições de mudar aquilo. Então a pessoa vai ficar 2, 3 semanas, apenas só para deixar claro. A gente sempre fala, né? Fiz 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, sim, difícil. E esse 10, 20 e 30 é somente burocrático. Isso é porque a gente fala 10 sessões porque ou você está pagando ou o convênio está autorizando. Então, você tem que colocar um número que é para você ter um acompanhamento, um segmento. Então, quando eu peço para fazer fisioterapia, você vai fazer fisioterapia. Quantas sessões? Até você melhorar. Quando você alcançar a sua cicatrização e a sua reabilitação total, é o momento que você vai parar de fazer o tratamento. Não quer dizer que você vai fazer 10, 20, 30, 40, 50 sessões. Até porque a gente fala mais ou menos em tempo. Quando a gente fala na ortopedia, a gente tem abrangente. Vou ter uma fratura. Quanto tempo que vai consolidar essa fratura? De 6 a 8 semanas. Então você tem margem para isso. Você pode ter uma celeridade um pouquinho maior e assim como você pode ter algum fator biológico que seja que vai impedir ou atrasar o processo de cicatrização. Então a margem ela existe para mais e ela existe para menos também. Mas você sabe que meio que existe um tripé, né, de coisas. Quando você pensa no passado, às vezes dá depressão. Quando você está no presente, estresse. Quando você pensa no futuro, ansiedade. Exatamente. E isso acaba se construindo também para essa questão de fisioterapia, de tratamento, não é isso? Exatamente. A pessoa fica lá, quando ela está com a lesão, ela está estressada. Aí, quando ela pensa, ai meu Deus, machuquei, fica depressiva. Aí pensa no futuro, em quantas, ai meu Deus, tenho 20 sessões ainda, ansiedade. E não tem estado de presença, não é isso? Para isso que serve a conversa. Para isso que serve você cuidar muito bem das expectativas de cada paciente. O paciente ele tem que saber quais são os riscos, quais são os benefícios, como é a sua lesão. Para isso que serve você explicar qual é a doença específica de cada um. Ele tem que entender que a lesão aconteceu por um estresse, por trauma, seja lá o que for. Que existe um tempo, um período onde ele vai classicamente resolver. Então tem um tempo, tem uma margem grande para a cicatrização. E ele precisa entender que ele não pode simplesmente, depois de cicatrizar, voltar a uma vida que levou àquela lesão, se aquela lesão foi ocasionada por uma falta de treinamento. E se pular etapas, pode causar um outro problema. Claro. Que é ele não se recuperar direito e ele ter um problema ainda mais grave, não é isso? Vai ficando cada vez mais difícil. Porque se você não cria uma cicatriz saudável, você faz uma cicatriz ruim, essa cicatriz ruim ela vira uma fibrose, por exemplo, numa lesão muscular, e essa fibrose ela não é um tecido normal, ele é um tecido anômalo, e ele será utilizado como se fosse um tecido normal. Então ele está mais suscetível a novas lesões. E aí? E aí, meu filho, aí senta e chora. Porque, e aí reza, né? E reza. Porque o médico não faz milagre. Porque não tem como você conduzir. Muitas difícil. pessoas entendem. Como as informações vêm chegando cada vez mais, todos têm acesso à internet, praticamente todos. O doutor Google é bem visitado. O Google, quando chega lá, doutor, eu tenho uma lesão assim, eu falei, os pacientes já vêm com exames. Eu falei, mostra o exame, o que foi? O meu joelho. Eu falei, poxa, graças a Deus que você tem um joelho. Agora, o que eu posso tentar te ajudar? Eu quero que você veja a ressonância. Não, mas eu primeiro preciso entender você, porque eu não vou conseguir tratar a ressonância. Eu não consigo conversar com a ressonância. Eu não consigo pôr a ressonância para fazer a fisioterapia. A ressonância não tira a dor. Então vamos bater um papo, vamos conversar, vamos entender como foi a sua lesão, desde quando é a sua lesão, o que você estava fazendo, o que você fez antes, o que você comeu, você está treinando ou não está treinando. Existem tantas variáveis que podem levar aquele episódio que traumatizou a vida da pessoa, que é a lesão, principalmente da pessoa que gosta de praticar o esporte e para. A pessoa não fazia, de repente começou a fazer, doeu.
Aí, poxa, eu não estava fazendo nada, não doía nada. Falaram para eu fazer exercício. Eu comecei a fazer o exercício, agora eu tenho dor. É normal doer? É normal doer. Você está usando, o teu corpo não está preparado para determinadas atividades, caso você não o tenha preparado. Preparou o corpo vai responder para você. Agora, o respeito a ele também é importante. Existem atividades que talvez a gente não consiga deixar ou proporcionar conforto para você fazer. Aí a conversa, a expectativa, a avaliação multidisciplinar está aí para tentar organizar lá dentro da cabeça para que, de repente, algumas adaptações na atividade devam ser feitas. Apesar de eu não gostar muito disso, eu vou até o fim, quero correr, não vai dar certo. Eu até posso pensar que não vai dar certo, mas nós vamos até o fim para conseguir. E não consegue fazer maratona, faz meia maratona. E o CrossFit? Eu gosto de CrossFit, eu acho a metodologia perfeita. Então eu gosto bastante. Mas e a prática? Mesmo. Aí depende de quem te ensina, depende de quem realiza. Quando você faz uma atividade sem boas orientações, sejam leves ou pesadas, você vai se machucar. Quando você faz com uma fadiga extrema e você faz um movimento que tem uma certa dificuldade, a chance de você se machucar vai ser maior. Algo que as pessoas às vezes ficam se perguntando: se estar acima do peso gera mais lesão, com certeza, ou não? Ou pode ser uma variável? Porque tem o extremo. Tem pessoas que são magras e não têm resistência. Sim. Quais são esses extremos? É provado que o sobrepeso tem potencial de causar dor e ou lesão. Então é provado. É muito mais fácil você conduzir um corpo para que ele seja apto a exercer uma atividade com um peso menor e com músculos mais fortes do que pesado e músculos menos fortes. Eu falo para os meus pacientes da seguinte forma: eu prefiro hoje que o seu músculo seja mais forte do que você seja mais leve. Então, os dois é melhor. Então, vamos escolher alguma coisa agora? Eu preciso perder peso. Eu não quero que você perca peso. Eu quero que você se exercite para que naturalmente você perca peso. Porque as pessoas querem emagrecer e não querem ter músculos fortes. Querem milagre? Querem milagre. Não dá, então, né? Não tem condições. Não somos nós médicos que vamos dar esse milagre. A gente ajuda um pouquinho. Claro que ajuda. Orientando, criando expectativa. Então, um monte de paciente que está ali acima do peso, aqueles gordinhos ali que não fazem nada. E agora? Vai para musculação. Então você vai fazer musculação. Mas eu não consigo correr, como é que eu vou emagrecer? Mas eu não estou pedindo para você correr. E musculação engorda? É mito ou verdade? Não, musculação não engorda. O que engorda é gordura. Se o músculo pesa um pouquinho mais, o que está na balança não reflete a sua saúde. Quando o músculo é forte, né? Se você está sem estrutura muscular, com gordura corporal ali excessiva, claro que algumas coisas podem acontecer. Então, o que eu gosto de deixar organizado prefiro que você esteja forte hoje do que você perca peso. Acontece muito nos pacientes que são bariátricos. As dores iniciam depois que fazem a bariátrica. E 70% tem reganho de peso, segundo os especialistas. Não se alimenta, não toma as vitaminas que são preconizadas, não seguem protocolo. Os protocolos existem para serem seguidos. Foi um monte de gente que estuda demais, que organiza protocolo para eu falar, não vou fazer. Então eu acho isso é chato demais isso. O protocolo existe, segue o protocolo. Minha irmã é bariátrica. E aí? Ela não toma nenhuma vitamina. E aí, tô com dor. Não tá com dor. Você tá tendo um castigo que você tá dando para você. Ela teve reganho de peso ou não? Teve, mas não muito. Tá bem, tá organizadinha. Veio para cá, estagiou comigo, sofreu um pouquinho na carga horária, tá fazendo medicina. Aí... Vai ser ortopedista também? Bom, eu quero que seja ortopedista. Eu gostaria muito que ela estivesse nesse mundo da dor comigo, sim. Vamos ver se eu consigo arrastar. Mas é que é um mundo da dor que, se a gente parar para pensar, pode ser mais leve. Tudo pode ser mais leve. Depende da forma como a gente encara. Um exemplo, se você tem uma lesão, você vai ter que tratar. Eu acho que se você encarar aquilo como um martírio, vai ser.
Se você encarar aquilo como algo que tem que ser feito, e tem algo que ninguém faz por você, a sua parte. É a sua parte. O paciente chega no meu consultório, Rafa, e fala assim, e eu pergunto: olá, como vai? Tudo bem? Que pergunta perigosa, hein? A pergunta é assim: se eu tivesse bem, eu não estava aqui. O sonho do médico é que a pessoa vá sem dor. É para isso que os protocolos de tratamento e de prevenção de lesão existem. Mas ninguém vai lá para te dar um abraço, né? Para ver como é que o senhor tá. Hoje vai, porque Tudo bem, eu peço. doutor? Como é que você porque tá? eu peço, eu um quero abraço. a hora que você estiver bem, eu quero que você volte para me falar que você continua bem. Que bom. Então eu gosto que você venha me falar que você está bem. Passa e me dá um oi, estou bem. Isso é bom, isso é interessante. Isso mostra para quem está ali sofrendo que existe a possibilidade da pessoa também estar bem. Você sabia que o reclamar tem um porquê, né? Que eu, quando tem o reclamar, clamar 2 vezes pela reclamação, você reclama. Então você está chamando aquilo de novo. E eu sou adepta das palavras têm poder. Opa, não tenho dúvida então, disso. Imagina só, o paciente chega lá: ai, doutor, vou ter que ficar 8 meses. Você vai ficar somente 8 meses depois de uma lesão gravíssima sua. Então, em 8 meses, você estará pronto para fazer aquilo que você mais gosta. Médico é meio psicólogo, né? Tem que ser. Se não tiver um mínimo de tato. As pessoas te procuram como médico, né, de uma forma geral, quando ela tem algum tipo de angústia, com algum tipo de sintoma, algum tipo de preocupação, alguma dor, algo. Se chegar lá e eu tiver sem sorrir, sem olhar no olho, sem encostar, como que eu vou conseguir trazer conforto para aquele paciente? Alguns querem um milagre também, né? Vamos atrás dele, vamos fazer com aquilo que a ciência nos trouxe para que ele seja um milagre. Porque a ciência, ela tá ali para ajudar. O senhor é um milagre. Vamos tentar fazer. Não, o senhor é um milagre. Não podia o ônibus. É verdade. Exatamente. Eu falo assim, eu falo num tom sim. descontraído, porque se a gente parar para analisar friamente, nosso problema sempre tem um peso maior do que ele realmente às vezes é. Se você olhar assim, a pessoa que teve uma lesão grave, pode parecer piegas, mas eu falo que eu passei por isso. Poxa, eu só tive uma lesão, não morri. Sim, exatamente. Se virar esse pensamento não ajuda? Opa! A cabeça não condiciona o corpo também? É claro. Eu tinha um professor de pediatria que ele me falava e só falava dentro da pediatria, que é algo extremamente perigoso você falar alguma coisa que uma mãe, de repente, pode não interpretar da forma correta. Mas ele falava, as doenças, a maioria são psicossomáticas. Então vamos trabalhar em cima disso, de um ponto de vista multidisciplinar, para tentar organizar, fazer com que aquela angústia, aquela dor não seja a pior coisa do mundo. Vamos tentar fazer com que aquilo é só mais um obstáculo para você. E que você vai tirar de um tapinha, com uma reorganização, você vai passar por mais aquele obstáculo, que ele é muito menor do que a maioria dos obstáculos do dia a dia. Trabalhar, enfrentar, vou ganhar, não vou ganhar, financeiro, recebi, não recebi, me machuquei, estou afastado, não estou afastado. São muito problemáticos. Os problemas, eles estão aí. Mas as cargas, elas são impostas a quem, e aqui a gente tem condições de passar e de carregar aquelas que não são impostas. Então, acho que se virar essa chavinha e reorganizar a expectativa, a vontade, o que eu posso fazer para tentar melhorar? E não só se lamentar, porque se lamentar é óbvio que não vai dar certo. Tem que correr atrás, não tem jeito. É o reclamar que eu falei há pouco. Exatamente. Uma outra questão de lesões, né? Tem alguma lesão que é mais frequente? Aquelas de joelho que a gente sempre ouve, tornozelo, de fato são as campeãs ou existem outras? Tem várias. As lombalgias, as dores nas costas são as mais frequentes. As dores nos joelhos por artrose são frequentes. Os entorces de tornozelo são frequentes. O joelho, as principais, eu tenho um professor de ortopedia pediátrica, o Dr. Marcos Vinícius, que ele fala que o joelho é fácil, porque só tem 2 meniscos e um ligamento para ser reconstruído. Claro que é muito mais abrangente, mas são as lesões mais comuns. Então, classicamente, as lesões cirúrgicas, elas vão ali rodeando as lesões ligamentares e meniscais. Né? Agora aquela mini consulta, né, que é sempre bom fazer, mas em nome de todo mundo. Por exemplo, principalmente mulher anda muito de salto, ou então até para os homens, quando vai escolher um tênis, tem que olhar de fato a palmilha. Tem a mulher também, quando usa salto,
Dá certo aqueles adesivos, aquele gel que você coloca no sapato? Como o senhor enxerga? Olha, primeiro você tem que fazer uma avaliação mecânica. O seu corpo ele tem algumas propriedades mecânicas que elas devem ser respeitadas. E é individual. De uma forma geral, os calçados eles não podem ter uma elevação, um salto na parte do calcanhar muito alto. Então, senão você joga muito a carga do seu peso para a ponta dos dedos, que não foram condicionados para receber todo aquele peso. Então você está treinando em excesso, está usando em excesso uma articulação que não foi pronta para aquilo, não está pronta para aquilo. Então a gente usa e recomenda aquelas anabelas, né? Aquelas papetes, que são um pouquinho mais tranquilas, né? Menos agressivas. Exatamente. As mulheres reclamam bastante, mas é possível achar aquilo que você pode usar com certa beleza e sem machucar o pé. Conforto. Com conforto. E o tênis? O tênis é um pouquinho mais difícil, porque a indústria ela começa com muita tecnologia e para você chegar a ter aquela tecnologia a seu favor, você tem que fazer avaliações que também fazem parte dessa tecnologia. Se você não fizer uma avaliação muito bem criteriosa, toda aquela tecnologia não vai servir de nada para você. Quando que é a hora de trocar o tênis? Não é só quando ele está furado, rasgado, pedindo me troque? Normalmente o sintoma vem. Vem? Abre o tênis? Só quando abre? Não, um sintoma de dor. Ah, de dor. De dor. Usa o calçado, gastou uma nota no calçado, eu corro e dói. Tudo bem? Tá 10 anos com o mesmo tênis? Assim, ele tem que estar no mínimo anatômico. Ele tem um solado, ele tem uma qualidade, ele tem uma altura. Ele foi feito para permanecer naquela altura. Ele tem aquela anatomia. A hora que ela muda, você tem que modificar. O que acontece é que se você tem algum desequilíbrio na hora, a sua pisada é um pouquinho diferente, o calçado também gasta, ele acompanha aquela sua pisada. Só que se você está gastando o calçado, você pisa um pouquinho para fora e o calçado está gastando para fora, você vai piorar a sua pisada. Quando você vê que o calçado gastou, é hora de trocar. E na praia? Eu particularmente não gosto. Com ou sem tênis? Não, com tênis. Sempre? Com tênis. E se tiver com tênis. O que tem de gente correndo sem tênis, que não ouviu o doutor Luiz? Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem que ter a liberdade para você fazer absolutamente tudo aquilo que der na tua telha. Até correr descalço? O que você quiser. Agora o teu corpo tem que te respeitar. O teu corpo tem que aceitar você fazer essas coisas. Você tem que treinar. Você tem que fazer tudo que é bom para eventualmente fazer aquilo que é ruim. Ficar sentado muito tempo é bom? É horrível. Mas tem gente que tem que fazer isso. Agora eu preciso treinar para que eu ficar sentado não me traga problemas. Quem gosta de correr descalço na beira da praia, vai correr? Vai correr. Eu não impeço absolutamente ninguém de fazer aquilo que gosta, aquilo que deseja, aquilo que traz felicidade, harmonia. Quebrou minha próxima pergunta. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz treinando, tratando, andando, correndo, o que quiser. Não correndo na avenida, por favor. O mínimo de a cognição tem que estar bacana. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vejo de tudo. Motoqueiro passando sinal vermelho, a gente correndo na avenida, ciclista fora das ciclovias, ciclovia ali do lado. Existem certos critérios. Então, quanto mais você otimizar e seguir critérios, mas menor vai ser a chance de você se machucar. Então, poxa, vai caminhar na praia? Vai caminhar na praia. Os pacientes, eu quero fazer uma hidroterapia. Eu falei, por que você vai fazer a hidroterapia? Apesar de ser um entusiasta da hidroterapia. Eu acho bizarro de bom, faço. Tenho grandes professores de hidroterapia maravilhosos. Agora, a água do mar também está ali para isso. Você entra com a água do mar, põe ela na cintura e fica parado. Deixa o mar fazer a função dele, porque o mar ele vai, ele vem, ele joga para um lado, ele joga para o outro, diagonal para um lado, diagonal para o outro, e você simplesmente tenta ficar em pé. Que você está fazendo um treinamento multidirecional, está fazendo um baita de um tratamento. Mas já dizia o poeta, né? Camarão que dorme onda leve, então tem que tomar cuidado. Ai, doutor, a gente poderia ficar aqui horas e horas, mas muito obrigada por mais esse bate-papo. Em breve teremos mais, que é sempre bom falar de saúde e de ortopedia. Muito obrigada. Muito obrigado você mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Até logo. E a qualquer momento tem outro Saúde VersoCast. Tchau.